todo mundo sabia que quando ela ligava, principalmente naquele determinado horário, é que ela tinha acabado de voltar de algum velório. E o que mais me chamava a atenção é que ela não conhecia aquela pessoa, mas ela ia lá, prestava sabe, o devido respeito, conversava com algumas pessoas e trazia as histórias do que tinha acontecido com aquela pessoa que não fazia parte do universo dela. Era muito interessante isso. E, ao mesmo tempo, também, só para te jogar mais um tempero aí na conversa, quando, né, assim, quando você ia, né, que as coisas estão mudando aqui, eu digo que isso é bom. Você ia para aquele lugar onde o cheiro era ruim, não era A bonito atmosfera é e era terrível. pesado, as pessoas assim em completo desespero. Assim, era um lugar aterrorizante você Uhum. ir a um velório, né? E as pessoas tinham aquela coisa, você ficava velando, então você passava a noite, ou seja, aquela família inteira ali se debruçando, com muito sofrimento, né? Naquela questão da despedida. Aí eu morei bastante tempo nos Estados Unidos e o marido de uma amiga minha faleceu, teve um acidente doméstico e acabou falecendo. E eu pude ir a um velório nos Estados Unidos, completamente diferente, porque o velório dele foi feito tipo muitos dias depois. Se não me engano, acho que foram 8 ou 9 dias depois. E tudo era muito bonito. Então, assim, as flores eram bonitas, tinha uma imagem dele, né? Tipo, não tinha o caixão ali, a família resolveu não ter, mas tinham as imagens da história da vida dele. É É, muito mais um memorial do que um funeral. exatamente. Então, assim, as pessoas estavam ali celebrando aquela vida, entende? Aquela vida foi muito importante. As palavras que foram ditas ali também me tocaram muito, porque muito mais do que ver uma família em completo desespero, você via ali uma família que estava unida e muito grata por tudo, pela história dele. E no final, o que mais me chamou a atenção é, assim, além de lá ter alimento, né? Então as pessoas se alimentam, comidas boas, né? Então, tipo, não é um lugar soturno. No final, ele gostava muito de whisky irlandês. Então, a esposa oferece para todos os presentes ali que fizessem um brinde a ele. Aí eu saio daquele lugar muito impactada, porque assim, poxa, não podia ser tudo assim, a gente ter uma outra relação com a morte. É lógico que a família estava em sofrimento, sim, mas não estava no desespero. Até nós temos aqui, se morreu hoje, eu tenho que enterrar imediatamente. Então lá você dá tempo, inclusive, para a pessoa poder fazer o luto e daí começar a fazer, sabe, esse desligamento completo daquela vida. Não estou dizendo que a gente está errado, está certo, estou dizendo só Não, que foi uma, se você me permite, eu vou falar, a gente esse, está errado. uma experiência e que para mim foi uma experiência muito positiva, diferente das experiências aqui no Brasil que são aterrorizantes. São. E eu acho que elas são, e eu acho que existe uma ideia, esse assodamento para o sepultamento, e ele aumentou, isso aumentou de intensidade muito agora, depois da pandemia. Hoje você tem horas para sepultar, e quem sou eu para julgar a escolha Uhum. das famílias? Mas há essa sugestão para elas, para acelerarem isso. Como se acelerar esse processo fosse, em alguma medida, se livrar daquele sofrimento, o que não é verdade. A nossa geração, não a nossa geração, as gerações que hoje estão aqui, a gente vive muito sobre a égide da ideia de não sofrer nada, por nada. A gente não pode passar por isso. Eu lembro quando, usando a experiência da minha vida familiar novamente, a minha esposa, antes da mãe dela morrer, ela dizia que não ia em velório, não ia mesmo, não gostava. E quando ela passou pe- teve que ser submetida a viver essa experiência de enterrar a própria mãe, ela falou: eu não deixo mais de ir em velório, porque eu percebi o quanto é importante dividir, as pessoas te abraçarem, te acolherem. Você não vai lá por causa do morto. Claro que ninguém gosta de ir em velório. Você Uhum. precisa estar lá para as pessoas, para ouvir, para abraçar, para Exatamente. dar risada, se for o caso, lembrar de um É, momento, mais ou menos fazendo nesse exatamente. lugar que você foi nos Estados E Unidos. trazendo de novo, né, a memória da importância daquela pessoa. É muito mais do que trazer só o sofrimento. É lógico que a saudades vai ficar, né? A saudades é uma. Porque assim, a morte ela é.
é algo que não tem volta, né. Então, assim, é a única certeza que a gente sabe que não existe mais volta, que é o vínculo ali com o Físico. físico acabou. Não significa que o vínculo emocional tenha Isso aí. acabado, que as experiências você vai deixar que elas se apaguem. Tem muitas coisas que são enfim, eu vejo muitas coisas que são importantes e positivas quando a gente olha por esse ângulo, né, e sai daquela coisa porque você olha famílias aqui praticamente que querem se jogar dentro do É, mas do túmulo e é com engraçado que a gente hoje debate muito a religiosidade até do país, né? Ainda estamos num país laico, graças a Deus. é, é, Eu falo isso, é, ainda não estamos vivendo um é, estado totalitário, sim. religioso, seja de que lado for, né? Mas esse desespero, Multicultural, né. para mim, esse desespero, ele é até muito contraditório para um país que se diz tão religioso. Porque por que esse desespero se o instante da morte é o instante do encontro com o divino? E não é o Tiago que está falando isso. Você pega ordens franciscanas, você Sim, vê todos os debates, quer dizer, tudo que se fala de morte, se fala em encontro com o com o divino, divino. Quer dizer, por exatamente. que, que você está tão desesperado de perder essa pessoa? Será que você acredita mesmo no que você acredita? Né? Será que é isso mesmo? Você tem certeza? Você tem convicção? E aí essa não é uma dúvida só nesse instante. Aí a gente começa a ver o nosso comportamento como comunidade e ver que ele também tem consequências nesse ambiente. Esse tipo de falta de convicção real no que propõe, por exemplo, vou usar como exemplo essa o cristianismo, mas o que propunha Cristo, do que propunha outras lideranças religiosas que eram de tolerância, de acolhimento, de Exatamente. então, quer dizer, por que esse desespero tão grande se você acredita tanto nisso? Eu acho que o grande problema, por isso que eu falo que eu vejo isso muito como eu vejo isso muito, a morte ela tem uma consequência social muito grande, que é completamente apagada desse lugar, porque eu acho que a vida acaba, mas a existência não precisa acabar. E o único jeito que todo mundo tem de vencer a morte e esse resultado perverso da morte, que é o esquecimento, é a partir da memória. E aí, voltando um pouquinho, a ideia da minha paixão pelos cemitérios. A gente tem a memória que é individual, a gente tem a memória comunitária, a gente tem a memória em outras instâncias estatais, né? Então a É gente memória tem pessoas que. histórica, né. A gente tem as pessoas que foram protagonistas. Eu nunca falo pessoas importantes, porque todo mundo é importante no cemitério, mas pessoas que tiveram protagonismo em momentos históricos relevantes, Que ajudaram a nossa vida, né. artistas, esportistas, enfim, grandes crimes que nos convidam a reflexões importantes. Aqui no cemitério do Araçá, a gente descobriu onde está a dona Eliane de Gramont, Olha, que morreu no começo dos anos 80, e um grande debate sobre o direito à vida da mulher eclodiu no seu ali, julgamento. Ela foi morta pelo Lindomar Castilho, Castilho. que era o ex-marido dela, não era marido, ex-marido, e várias frases de proteção a direitos das mulheres foram cunhadas exatamente depois da morte dela e no julgamento dele. Quem ama não Mata. mata. Essa talvez seja a mais forte, né? O amor não mata, né? É Que era uma verdade. justificativa. Eu tenho um monte de história que eu vejo de milagreiro, principalmente, em que os maridos eram os algozes dessas mulheres, né? Hoje a gente tem o tipo penal do feminicídio, mas não era, é novo isso, né? E eu vejo muitos, quando a gente avança os julgamentos, os caras sendo absolvidos por legítima defesa da honra, que em 2023 deixou de ser aceita como argumento de Isso é defesa. um absurdo, não é? 2023, faz 2 anos. Mas aí até trazendo né, puxando essa tua inquietação, que você que é do direito também, nós tínhamos a lei da mulher honesta. Olha que Tínhamos, absurdo. isso. Quando eu O estupro, quando você casava com a mulher, o homem que estuprava uma mulher e conseguia, sabe-se lá como, se casar com ela, era uma excludente de ilicitude, que é o olha que a só, gente já. gente, as pessoas não Né? acreditam, mas a gente e É, essa abominação, né, vamos dizer, do direito, caiu há pouquíssimo tempo claro, também. A mulher honesta, o que que era a mulher honesta? Era aquela mulher que se casava virgem. isso aí. E isso era, e você fala assim, nossa, a gente teve uma reforma do Código Civil de algumas décadas, e a gente está falando dos anos 2000, se eu não me engano foi em 2003,
se eu não me engano, foi em 2003, a última reforma maior do Código Civil, que tirou o direito do homem que, ao se casar, perceber que sua mulher não é honesta. Esse era um direito decadencial. O cara tinha 10 dias para ver se a mulher era virgem. Se ele descobrisse que ela não fosse virgem, ele podia anular o casamento sem nenhum anúncio. Ela só falar, ó, ela não é mais virgem. Olha, veja, entende? É isso que a gente precisa mostrar para as pessoas também um pouquinho, onde estamos em relação até ao nosso discurso. Porque isso tudo é muito recente, então você vem de toda uma cultura que isso tudo era aceito. Aí você do nada fala, olha, agora não é mais aceito, entende? Isso nunca deveria ter sido aceito em nenhum momento. Mas aí, voltando para esse assunto que é maravilhoso, eu imagino o que você não encontrou ali em relação a esse assunto nos cemitérios. Não, impressionante. Esse livro, na verdade, ele retrata o quê? Na verdade, é uma busca que eu fiz, que quando os cemitérios foram concedidos à iniciativa privada, eu li o edital, sou curioso, e queria saber o que iam fazer com os túmulos de milagreiro de cemitério, que é um objeto de pesquisa. Eu adoro milagreiro de cemitério, por muitas razões. Mas eu queria saber o que iam fazer com esses túmulos. E aí eu fiquei até feliz de encontrar 12 túmulos de milagreiro de cemitério que estavam submetidos à proteção dos novos concessionários. Só que eu sabia que tinha muito mais. Entendi. Então, o que eu fiz? Falei, antes de encher o saco de todo mundo, o que eu vou fazer? Adorei. Eu vou pegar e vou passear pelos cemitérios públicos que estavam sendo concedidos e vou saber onde estão os milagreiros do cemitério de São Paulo. Claro que essa é uma busca meio inacabada, porque devoções nascem e morrem. Então, eu saí atrás e fui em todos os cemitérios públicos de São Paulo. Olha, que legal, entre o ano Thiago. 2022 e 2023, e achei mais 13 milagreiros de cemitério. Então, eu fiz uma carta... fossem protegidos, inclusive. Isso, aí eu fiz uma carta para a prefeitura, e até hoje não teve resposta, mas não tem problema, porque me rendeu o livro. Mas eu fiz uma carta pedindo, falou, poxa, incluam esses outros 13. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.